Meu nome é Fernanda Rueda, eu sou médica radiologista. Eu fiz toda a minha formação baseada na neuroradiologia. E durante esses 15 anos de formação acadêmica, residência, mestrado, doutorado e agora como professora, eu sempre tive dentro de hospital universitário. E eu vejo a dificuldade de se aprender radiologia. O estudo da radiologia durante a graduação é falho, sim. Eu mesmo, na universidade, dou uma aula no quinto período, só. É o único contato que os alunos têm com neuroradiologia na prática. Depois disso, lá no final, no internato, na residência, você vai começar a ter contato com os exames. Mas isso se você buscar ir lá na radiologia conversar, ter um caso interessante de discutir, vai aguentar as sessões clínicas. Mas nem sempre isso é possível. A gente sabe, a vida é corrida, principalmente nesse momento final de formação. E aí vão ficando lacunas e lacunas e lacunas. Ao mesmo tempo que você tem essa lacuna, você sabe, e você que já está aí na sua prática clínica, sabe quanto é importante o exame de imagem. Você vai pedir ressonância, você vai pedir tomografia computadorizada e você vai receber um laudo. E como vai vir esse laudo? Nem sempre vai ser do médico que você gostaria, nem sempre vai ser feito na clínica que você gostaria, ou talvez você nem tenha um médico de referência para mandar. E aí? O laudo foi conclusivo e chegou a um diagnóstico? Te ajudou na sua hipótese clínica ou, na verdade, atrapalhou e você não conseguiu obter a ajuda que você queria? Como deve ser um diagnóstico complementar dado pelo exame de imagem? E nesse momento a gente vê que aquela nossa lacuna na formação, aquela falha de identificação de como a gente tem que olhar uma imagem, como aquilo faz falta no nosso dia a dia. E provavelmente por isso que você clicou nessa imagem. Porque talvez tenha chamado a sua atenção alguma coisa que você tinha no conceito de cabeça, que você deveria ver uma imagem de hipocampo e está vendo uma imagem de parênquima. E aqui é a oportunidade para você aprender como identificar esse tipo de alteração na ressonância magnética de crânio. Se você ainda não conhece, eu sou desenvolvedora do canal NeuroRádio em Pauta. Lá no YouTube a gente tem diversos vídeos falando sobre ressonância magnética de crânio. No Instagram aqui, no @NeuroRádio em Pauta, você vai ter muito caso clínico também. E sabe o que eu queria te mostrar agora? Um pouquinho de tudo isso que a gente estava vendo lá no seu casinho que você clicou no Stories. Então esse é o casinho que eu estava mostrando lá para vocês. Uma área hiperintensa na sequência flare, que brilha, ó. Ele brilha acometendo a substância branca cinzenta e acometendo também um pouquinho de córtex. E aí, esses são conceitos fundamentais para você entender o que essa lesão pode significar. Porque se você tem lesão de substância branca e de substância cinzenta, você vai pensar em determinadas patologias. Se você tem lesão só de substância branca em um aspecto de edema vasogênico, você vai pensar em outras patologias. Aqui chama muita atenção o acometimento da substância branca, sim, mas talvez tenha um envolvimento cortical. Então, numa primeira olhada, a gente poderia pensar: será que eu estou frente a um AVC isquêmico? Será que eu estou frente a um edema citotóxico? Talvez. Vamos olhar a sequência T2. Como é que eu sei que é um T2? É um T2 porque eu estou vendo o líquor brilhar. É importante a gente reconhecer na análise da ressonância qual sequência você está usando e o que você espera de comportamento das lesões em determinadas sequências. Então aqui no T2 eu tenho uma relação anatômica melhor do que no FLAIR, que eu consigo ver, ó, diferenciar o córtex da substância branca. O córtex ele é mais brilhante, a substância branca ela é menos brilhante, ela é mais hipointensa que o córtex. E eu tenho áreas sim de acometimento cortical. Caramba, se eu tenho córtex e substância branca doente, será que é uma lesão de origem vascular? E essa dúvida pode ser tirada olhando a sequência de difusão. E aí, quando eu passo na sequência de difusão, que é onde eu vejo o edema citotóxico, onde eu vejo a restrição à difusão, que é famosa por vir escrito lá nos seus laudos de ressonância do crânio, eu vejo que eu não tenho brilho, eu não tenho restrição à difusão. Então, isso não deve ser um evento isquêmico. Tudo bem. Se eu estou vendo lesão córtico-subcortical, eu posso estar frente a uma área de encefalite e uma lesão do córtex associada. Sim, você pode estar. Mas deixa eu te mostrar uma outra sequência aqui antes da gente chegar a essa conclusão. Aí você vai me perguntar, mas a clínica do impaciente é tudo. Então eu vou te falar o que essa paciente tinha. Ela tinha em torno de 70 anos e ela estava. Essa paciente tinha em torno de 70 anos e ela estava com alterações focais, um pouquinho de alteração de nível de consciência e cefaleia. E aí você vai falar, nossa, que sequência é essa? É um T2 também? O licor brilha. E eu vou te falar, isso aqui é uma sequência de suscetibilidade magnética. A gente chama de T2 estrela, de SWI, depende da máquina de ressonância que foi feita.
E eu tô vendo, ó, que ali onde eu tenho aquela área afetada, eu tenho múltiplos focos de sinal hipointenso na sequência de SWI ou de T2 estrela. E sabe o que isso significa para mim? Depósito. Depósito de algum metal. Em geral, depósito de ferritina ou hemosterina relacionado ao ferro por conta de microsangramento. E aí eu junto duas informações aqui muito importantes. Eu tenho um acometimento córtico-subcortical com sinal hiperintenso, ou seja, me diz que tem água, que eu tenho focos de hipossinal de hipermeio, mostrando que eu já tive foquinhos de sangramento ali, e que não tem difusão restrita. Então eu posso pensar, será que é um AVC isquêmico que fez uma degeneração hemorrágica? Não, porque eu não tenho momento nenhum de difusão restrita. Isso aqui está num processo ainda muito agudo. Estou vendo muito alteração de substância branca e cinzenta junto. Então eu tenho que pensar num outro processo. E quem é que dá esses focos hipointensos periféricos córticos subcorticais? Qual é a doença vascular que a gente tem que pensar que está muito associada à localização de microhemorragia nessas topografias? A angiopatia amiloide. E aí você vai me falar, poxa, mas angiopatia amiloide, ok, pode até ter um microsangramento, mas eu estou vendo muito edema. O que aconteceu aqui? Aconteceu a inflamação. A inflamação da angiopatia amiloide. Isso vem sendo cada vez mais descrito, não é tão comum da gente ver, mas é bem característico. A gente vê uma área córtico-subcortical de acometimento extenso que você tem que fazer diagnóstico diferencial com tudo isso que eu falei. E aí você pode até injetar o contraste, se você ficar na dúvida, e essa aqui é uma sequência T1 pós-contraste, para te mostrar isso. Falar assim, mas eu tenho, será que não vai ter mesmo um realcezinho cortical para ser uma encefalite? Ou será que não era uma lesão leptomeníngea, apesar de parecer que tinha muito edema e eu estou perdendo uma meningite aqui, ou uma encefalite autoimune? Não, ó, a gente não tem realce. Tudo bem, nem sempre nas encefalites a gente vai ter realce, mas também nem sempre a gente vai ter aqueles depósitos focais de hemosiderina. Então, pensar nesse diagnóstico, nessa possibilidade do aparecimento da doença vascular. E o que isso vai ter a ver com Alzheimer? Por que você voltou nesse assunto? Porque a gente tem que lembrar que a angiopatia amiloide, que é uma doença vascular, é o mesmo processo fisiopatológico da doença de Alzheimer. Ambos começam com um depósito de beta-amiloide. Só que no Alzheimer, o depósito de beta-amiloide vai formar aquelas alterações fibrilares no parênquima cerebral. E o depósito de beta-amiloide na angiopatia amiloide vai se formar na parede do vaso, deixando aquela parede do vaso mais frágil, facilitando o surgimento de microhemorragias e, tardiamente, facilitando o aparecimento dos hematomas cerebrais periféricos. E aí você vai falar um outro diagnóstico diferencial importante aqui. Essa paciente, ela é candidata a ter um hematoma cerebral periférico. E você não tem que correlacionar isso com hipertensão ou diabetes, por exemplo, onde os hematomas tendem a ser mais centrais nas regiões nucleocapsulares. Então você já percebeu que a partir de um exame de imagem, a quantidade de informações que a gente está tirando, toda a história que eu estou recriando a partir das sequências, do que eu vi no FLAIR, do que eu vi no T2, do que eu vi no T2 estrela, que me trouxe muita informação, de todas essas possibilidades diagnósticas que eu criei a partir do que eu vi em cada sequência de ressonância magnética. Você percebeu o quanto você está perdendo de informação se você não sabe ressonância? O quanto você perde de informação quando você recebe um exame desse e não consegue olhar todos esses pormenores, como eu falei, quando não consegue entender o que é cada sequência e o que aquilo ali vai trazer de informação para você e principalmente para você tratar e diagnosticar corretamente o seu paciente. Ele está lá, na sua frente. Ele está na sua mão e ele é sua responsabilidade. E eu sei que você, assim como eu, estudamos para ver isso. O nosso paciente sendo tratado da melhor forma possível. Então, eu quero te ajudar a dar as armas diagnósticas que você precisa para fechar um diagnóstico brilhante, para ter certeza de que você está fazendo tudo da maneira melhor, tudo da maneira correta, com segurança e com autonomia, principalmente para quem está em centros menores, para quem não tem radiologista de referência, para quem não tem quem pedir ajuda. E eu sei que muitos de vocês estão aí, na ponta, sozinhos e tem que se virar sozinho. Eu quero que vocês consigam resolver isso tudo da melhor forma possível.